Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos falar aí dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, no qual já tivemos aí Palmeiras e Botafogo, 1-0 Palmeiras, Benfica e Chelsea, 4-1 Chelsea na prorrogação, PSG e Inter Miami 4-0 PSG, e ontem tivemos Bayern 4, Flamengo 2. Começar falando desse Palmeiras e Botafogo aí. Na minha opinião, foi um jogo ruim. Um jogo que dois adversários se respeitam além da conta, o que gera um jogo previsível, né? Você sabe que um vai ficar ali se resguardando para as ações ofensivas do outro, ninguém ataca demais. Fica um jogo bem. Fica muito disputado, não fica um jogo com aquela riqueza técnica, né, para quem gosta de assistir futebol. Então, assim, o Palmeiras um pouquinho mais ousado que o Botafogo, indo para cima quando podia, mas também tomando conta da defesa. Um Palmeiras bem intenso na marcação, um Botafogo errando bastante. Eu não diria que o Renato Paiva ficou com medo do Palmeiras, mas ele abdicou de atacar, entendeu? Então ficou aquele jogo assim de compadre ali, até que na prorrogação o Paulinho fez aquele golaço ali com 10 minutos, eu acho, do primeiro tempo da prorrogação. E aí foi que o Botafogo resolveu jogar bola. Por que não jogou bola antes? Então, assim, eu acho que o Botafogo ficou devendo. Inclusive, o Renato Paiva foi demitido. Os torcedores do Botafogo estão divididos aí. Alguns acham que ele não ficou com medo do Palmeiras, que não era para demitir, que ele fez um mundial digno dentro das possibilidades do Glorioso. Então, e outros estão dizendo que realmente ele ficou aquém, né? Que ficou com medo do Palmeiras, não foi para cima como deveria e que a demissão foi justa. Então, assim, o que você pensa a respeito disso? Na minha opinião, tá ali dentro do aceitável o que a diretoria acabou fazendo. Mas, assim, eu acho que o Botafogo poderia ter atacado mais. Para quem tem Igor Jesus, tem que explorar, né, a boa fase do atacante. E o Palmeiras foi mais feliz na sua estratégia, né? Que jogou o jogo do Botafogo, que era espelhado ali, um tomando cuidado com as ações ofensivas do outro. Só que o Palmeiras tem muita qualidade na frente. Sempre o Paulinho que entra muda um pouco o jogo. Foi assim contra o Inter Miami, foi contra o Botafogo. E aí aconteceu o contrário. O Palmeiras abdicou de jogar e o Botafogo passou a jogar, mas aí faltava pouquíssimo tempo e não teve como o Botafogo reagir. Então, foi um jogo assim que ficou devendo em questão técnica, mas passou quem mereceu realmente. Eu acho que o Palmeiras mereceu estar nas quartas e pegou uma chave muito boa, né? Para quem pegou Botafogo, que não veio no seu prime, após ganhar o PSG, eu achei que o Botafogo seria mais competitivo, mas e agora pega o Chelsea. Falando aí de Benfica e Chelsea ontem não, no sábado. Um Benfica e Chelsea bem disputado ali. O Chelsea fazendo um gol de falta com o Reece James. Também não foi um jogo assim brilhantemente técnico no tempo regulamentar. É uma partida que foi para prorrogação também. E aí o Benfica consegue empatar de pênalti no finalzinho do jogo. Di Maria, ele não perdoa. Vai perdoando aí que o nariz está complicado por aqui, pessoal. Devido ao tempo, a mudança de tempo ficou assim. Mas seguimos aí. Benfica empatou no final do segundo tempo. No apagar das luzes, levou o jogo para prorrogação e aí o Chelsea deitou. Não sei se foi a questão física, não sei se foram as substituições, porque o Maresca mudou bastante o time. E aí teve gol de Nkunku, teve gol de jogadores que entraram, teve gol de cobertura. Aí o Chelsea deitou e rolou na prorrogação. E agora o Chelsea pega o Palmeiras numa revanche aí. Teremos revanche. Palmeiras e Chelsea novamente, após o Mundial, no qual o Chelsea foi vitorioso e o Palmeiras vem com esse ar de vingança aí. Vamos ver no que vai dar esse jogo. Bom jogo. E às 1 hora de domingo tivemos PSG 4, Inter Miami 0. O time do Messi aí não teve nenhuma chance. Muito pelo contrário. Facilmente batido pelo time francês, que abriu o placar rapidamente.
foi fazendo os gols no primeiro tempo e só administrou, né? Tirou o pé, inclusive, no segundo tempo para não golear de um placar tão alto assim. Eu creio que em respeito ao Messi, né? Tivemos Flamengo e Bayern de Munique às 5 horas de ontem, num jogo que o Flamengo poderia ter errado menos naquele começo, né? O Flamengo que concede 2 gols rapidamente ao time alemão, numa falha do goleiro Rossi, que ou dava um chutão para frente ou saía jogando na zaga. Não, ele não fez nenhum nem outro, entregou a bola para o Bayern e na sequência saiu o escanteio do gol contra. Tanto que o Pulgar ficou revoltado com o goleiro. E aí, gol contra do Pulgar, 1-0, já quebrou o ânimo todo do time. O time estava nervoso, depois desse gol contra ficou mais ainda. E aí, numa outra pressão de... O Bayern fez uma pressão na saída de bola do Flamengo surreal. Eu acho que isso que gerou um nervosismo na defesa. Porque, por mais que eles já esperassem isso, quando você vê na prática ali, isso gera uma ansiedade, né? Time bom daquele te pressionando em cima, com 2-0 ficou complicado, né? O Flamengo tentou correr atrás ainda no primeiro tempo. Na minha opinião, o Flamengo jogou bem, mas contra um Bayern de Munique que tem um elenco sensacional daqueles, você não pode errar tanto assim, né? Se o Flamengo não tivesse errado tanto assim, eu acho que seria um jogo bem mais disputado. Perderia? Acho que sim, mas de um gol de diferença aí no máximo e podendo até levar o jogo para prorrogação, quem sabe. Mas fica o exemplo aí, né? Que contra times desse quilate você não pode errar. E, na minha opinião, o Felipe Luiz poderia ter tirado o Arrascaeta antes, porque realmente, como foi falado, ele não deu muita intensidade ali nessa troca de pressão, né? O Bayern pressionava o Flamengo tinha que pressionar o Bayern no mesmo nível, e acabou que ficou um time ali que não tinha tanto fôlego ofensivo, né? Quando o Arrascaeta pegava a bola não tinha tanta velocidade, o Plata ficava muito sozinho na frente. Então, eu acho que o elenco do Flamengo tem essas deficiências que ficaram evidentes, né? O Flamengo tinha que contratar um ponta esquerda e um ponta direita de um nível muito bom para ter duas opções ali, porque não dá para contar com o Michael, não dá para contar com o Alan. Sair pro Gaia e entrar Alan é um desnível tremendo, né? Então, você vê o Kimmich deitando e rolando no meio-campo ali. Gerson fez uma partida muito boa, sentiremos falta do Coringa. Mas se quer sair, pode sair, fica à vontade. Também não vamos ficar aqui implorando para o jogador ficar sem ele querer ficar, né? Ele tem o direito de fazer o que é melhor para a vida dele. Enfim, ficou aí um desnível evidente entre europeus e sul-americanos, mas que se não fossem os erros, talvez a gente poderia ter se aproveitado melhor do calor que fez, né? Os alemães claramente, quando fizeram 2-0 seguraram um pouquinho, rodaram a bola, e aí o Flamengo fez 3-2. Aí o Flamengo entrou no jogo, não foi? No gol do Jorginho. Aposto que os antes ficaram como? Na hora do gol do Jorginho. Ih, caraca. Mas enfim, aí o Bahia foi, acelerou de novo, 4-2. E aí segurou o jogo de novo. E o Flamengo não conseguia sair para atacar. E você vê que, tipo assim, é uma diferença considerável, né? De elenco. Então, mesmo no calor, os caras se sobressaíram, conseguiram segurar o jogo quando precisou. Pressionaram, atacaram, fizeram os gols. Eles deram 3, 4 chutes pro gol, fizeram 4 gols. Porque um foi contra, né? E o Flamengo que conseguiu até arrematar mais do que eles. Mas não tem a mesma qualidade e os erros foram. A bola pune, né? Como o futebol diz. E não pode haver esse tipo de erro com um adversário como esse. E aí ficou aprendizado, né? Para um possível próximo Mundial. Que o Flamengo precisa contratar melhor e precisa errar menos, né? E ficou até o exemplo para o Palmeiras, que vai enfrentar um Chelsea aí, para não cometer esse tipo de erro bobo e aproveitar e, quem sabe, chegar às semifinais, que é plenamente possível na minha visão. O Chelsea não é isso tudo. E o Palmeiras ainda tem o elemento que é a revanche, né? Então, tem tudo aí para passar, só depende deles. Fazer um bom jogo. Se for eliminado também tá tranquilo, porque são dois grandes times. E vamos ver o que a gente pode esperar aí do Fluminense também nessa partida de hoje. Vamos estar trazendo vídeo aí
nos próximos jogos também. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência aí. Com o nariz, pretendo voltar melhor, se Deus permitir. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa um like. Vamos pra cima, tamo juntão. Aquela fé.